aqui no Variedades. A municipalidade divulgou na tarde de ontem que prorrogou o estado de calamidade pública no setor hospitalar por 180 dias, né? Segundo a notícia que está disponibilizada pela imprensa da Prefeitura. Na manhã de ontem, ocorreu uma importante reunião no gabinete do prefeito Gustavo Herter Terra, com a presença de vereadores Luiz Valmor da Silva França, Carlos Augusto, Oliveira dos Santos, Benezer José Cancian, Arlete Sengel Silveira e Benhur Terra dos Santos, com a Secretaria da Administração, através de Giovanni Dalmas. O objetivo do encontro foi a assinatura do Decreto 6.643, datado de 3 de julho de 2023, que prorroga por um período de 180 dias a declaração do estado de calamidade pública no setor hospitalar do Sistema Único de Saúde do município de Tupã-Siretã. A gente, lendo esse título, né, fica preocupado, mas solicitamos a administração, e o próprio prefeito nos atendeu, está em conexão conosco, para nos explicar o que motivou a municipalidade a prorrogar por mais 6 meses, né, este decreto do estado de calamidade pública no setor hospitalar do Sistema Único de Saúde no município de Tupã-Siretã. Prefeito Gustavo Herter Terra, bom dia, como é que está o senhor? Tudo bom, prefeito? Bom dia, Miguel. Bom dia a todos que nos acompanham. É uma satisfação, né, sempre podermos estar aqui trazendo informações da nossa comunidade. Realmente, num primeiro momento, essa informação preocupa, né, mas na realidade, o motivo é exatamente o contrário, é tranquilizar a nossa comunidade de que o nosso hospital, estando sob essa intervenção, né, pelo menos nos tempos atuais, aí, nos últimos 7 anos, a princípio, ou 6 anos e meio, né, o hospital tem evoluído bastante, né, considerando o estado caótico que o hospital se encontrava na época em que o prefeito Guga fez a intervenção, com funcionários aí, servidores acampados no pátio, em barracas, em greve, já há vários meses sem receber. E a partir de lá o hospital tem melhorado, tem evoluído. E no nosso governo aí nós temos um repasse médio, aproximado, mensal, de 300 mil, né? Ou próximo disso, alguns meses um pouco mais, um pouco menos, dependendo da demanda. E isso dá em torno de 3%, um pouco mais de 3% do nosso orçamento, mas a gente sabe da importância do Hospital Brasil na Terra, estar saudável, estar de portas abertas, por mais que ele não seja um hospital perfeito, que eu não acredito que existam hospitais perfeitos no Brasil, existem próximos à perfeição, né? O Sara, o Juscelino, enfim, mas um hospital de interior, como uma cidade como a nossa, é importante ter um hospital saudável, com portas abertas, com uma equipe pronta para fazer aquele primeiro atendimento, muitas vezes, a fazer o diagnóstico preciso e poder encaminhar, muitas vezes, o paciente para alguma especialidade, daí sim, em hospitais regionais. Mas, mesmo assim, é importante que esse primeiro enfrentamento seja bem feito, né? E que encontre alguma instituição habilitada, capacitada, qualificada e dê portas abertas para receber os nossos munícipes. Então, daí a grande importância do Hospital Brasil na Terra. Eu nasci nesse hospital, acredito que tu também tenhas nascido, ou... Ah, não, tu Não, vieste, né, Miguel, na infância, né? eu sou juiense, mas o hospital me socorreu. Ijuí. É, O hospital me socorreu algumas vezes quando criança e adolescente. isso aí. Então, esse amor que nós temos pelo hospital, né? E que acredito que todas as pessoas de bem tenham esse amor pelo hospital. Então, nós estamos garantindo, renovando esse decreto por mais 6 meses. E aí a pergunta, por que 6 meses? Né? Exato. Não significa que ele não será renovado daqui a 6 meses. Mas eu acredito que esse estado de intervenção municipal ele não deva ser eterno, né? Porque eu vislumbro que um dia alguém ou alguma comissão de bem, né, que tenha por ele o mesmo amor que nós temos, assuma o hospital e ele seja uma instituição autopropelida, ou seja,
a sua receita seja no mínimo igual à sua despesa, para que ele consiga honrar com seus compromissos e atender, né, a sua função aí, atender a nossa comunidade, sem baixar a qualidade, né? Então, esse é o modelo ideal que nós buscamos, né, que algum dia esse hospital possa andar com as próprias pernas. Existem várias alternativas, a gente está sempre pensando, sempre buscando, né? Ou a terceirização do hospital, né? Que nem outros municípios fizeram aí, licitaram para empresas privadas o hospital, sem perder o cunho filantrópico, o atendimento SUS, né? Mas já houve alguns exemplos disso. Nós estamos monitorando o resultado desses exemplos, porque primeiro tem que dar certo no outro lugar para que nós possamos copiar. Nós não podemos aí ficar correndo riscos, né, e comprometer uma instituição com tamanha importância, tamanha relevância. Isso é uma questão de responsabilidade nossa. Eu sou um cara muito responsável, né, e não vou colocar em risco jamais o nosso querido Hospital de Caridade Brasil da Terra. O senhor estabeleceu um prazo um pouco menor do que em outras oportunidades. Eu não tenho certeza, mas o decreto anterior era 6 meses também ou não? O primeiro decreto que eu fiz foi de 1 ano, Uhum. né? E depois de 1 ano, e depois de 6 meses. Uhum. Então foi 1 ano, 6 meses. E eu acredito que o próximo também será de 6 meses. Esse prazo ele não tem tanta importância a partir do momento em que nós podemos sempre renová-lo, né? Claro. A questão é que, como as coisas são muito dinâmicas e a gente está cada vez mais conhecendo novas realidades, a gente tem essa flexibilização de, de poder mudar o projeto, mudar o perfil, né? Outro ponto também, nós tivemos aí contato, né, com sindicatos, enfim, e pessoas com uma ideia um pouco utópica, né, que parece que não conheciam o hospital que nós tínhamos antes e não conhecem o hospital que nós temos hoje, querendo forçar realidades que o município não pode cumprir. Então, se essa situação se prolongar, se perpetuar, né, se essa cobrança aí for inevitável, eu posso simplesmente acabar com a intervenção e eles dão um jeito, né? Porque eles talvez tenham um formato melhor que o nosso, né? Isso não existe hoje, essa necessidade não existe hoje, mas o futuro a Deus pertence, né? Se daqui a pouco alguém aí milagroso quiser forçar o nosso hospital a uma realidade que nós não julgamos ser possível, nós lavaremos as nossas mãos, né? E essa outra equipe aí poderá implementar essa alternativa melhor. Por enquanto, a responsabilidade é nossa, a responsabilidade é minha, seguirá no meu modelo e nós teremos esse hospital funcionando, aberto, ativo, cada vez mais qualificando mão de obra, cada vez mais se preocupando com o bom atendimento. Nós acabamos com o sobreaviso, colocamos plantão integral, né? Eu fiz processo seletivo para médico, agora estamos fazendo concurso público, aí faremos esse ano concurso público para mais 10 médicos, não sei quantos serão aprovados, serão inscritos, mas o importante é a comunidade saber que a gente está tentando, né? Nós não nos privamos da nossa responsabilidade, não nos omitimos diante das dificuldades. O nosso objetivo é cada vez mais sempre acertar, corrigir os problemas crônicos do município. Nós tínhamos aquele problema que a nossa saúde tinha sido levada para a Cruz Alta, né? E conseguimos reverter isso. Hoje nós temos uma região quase que de excelência, com dezenas e dezenas e dezenas de especialidade médica a mais do que tínhamos antes, né? E a ideia é essa, é andar para frente, né? Sem culpar o passado, mas aprender com os erros do passado que outros cometeram, para que nós possamos melhorar cada vez mais a nossa cidade.
Perfeito. Bem, a nossa preocupação era entender bem o motivo dessa prorrogação da intervenção. O senhor deixou bem claro, né, que é uma sequência de uma atividade que já vem acontecendo por um período já de quase que 7 anos e que ainda não se encontrou uma solução para que o hospital tenha a sua independência, não dependa da municipalidade para se manter. Prefeito, se o senhor quiser complementar esse assunto, por favor, fique à vontade, mas rapidamente gostaria de entrar num outro tema também que há poucos dias a gente conversou com o senhor com relação à questão da diminuição da população por parte do IBGE, e eu sei que hoje o governo do estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura de Porto Alegre, a Federação também dos municípios estão em Brasília debatendo muito essa questão. Há pouco eu recebi um comunicado da Federação que estão numa mobilização no intuito de que não seja votado no mês de julho essa reforma tributária. Eles querem mais tempo de debate. Eu sei que o senhor também está preocupado com isso, né, e o senhor está acompanhando. Como é que o município de Tupanciretã está vendo a votação da reforma tributária nesse momento e qual a posição dos senhores com relação a essas solicitações aí de que seja melhor debatido ou prorrogado esse debate por um tempo maior? Todo gestor ele trabalha com uma planilha de custo, isso vale para empresas privadas e empresas públicas, né? E a prefeitura não é diferente disso. Nós temos uma planilha e um fluxo de caixa, um DRE, né? Que é um termo técnico, demonstrativo de resultado esperado, e que nós temos o volume de receitas e o volume de despesa. E é com esse volume de receita que nós fazemos o nosso orçamento, e é dentro do nosso orçamento que nós podemos gastar, porque eu não posso criar dívida no município, diferente do que outros fizeram em tempos passados. Né? O que acontece? Com esse censo que nós tínhamos 24.182 cidadãos num censo estimado de 2021, que não foi um censo realizado, foi um censo estimado. E como esse estimado a cada 10 anos mais ou menos é feito um censo. Seria feito em 2020, não foi feito pela pandemia e foi estimado em 2021. Mas foi feito um censo em 2000 e outro em 2010. Desse de 2000 para 2010, a população cresceu aproximadamente 2.000 pessoas, indo para 22 mil e pouco. Né? Aí se criou um vetor de crescimento populacional de 2.000 em 10 anos. E aí se fez um censo estimado em 2021, com o vetor positivo de mais ou menos 2.000 habitantes, se estimou que nós teríamos uma população de 24.182, que nunca existiu. Na realidade, depois de 2010, a população de Tupã voltou a diminuir, como vinha diminuindo, e todos esses municípios vêm diminuindo, salvo polos regionais, aí, municípios que estão em franco desenvolvimento e que têm um excedente de vaga de emprego e que atraem cidadãos de outros municípios em busca enfim, de uma prosperidade, né? Esses municípios do perfil de Tupã, praticamente todos estão diminuindo. Nós diminuímos até... Em 1980, nós tínhamos 26 mil tupã-siretanenses, 26 mil habitantes, 1980. E em 2000, 20 anos depois, nós perdemos 6 mil, veio para 20 mil. E aí, em 2010, aumentou para 22, e depois continuou diminuindo de novo. Por que aumentou para 22? Principalmente pelos assentamentos que nós tivemos em Tupã, que vieram muitas pessoas de fora morar no campo aqui em Tupã. Entre outros pequenos fatores, mas o principal é esse. O fato é que nós, de 2010 até atualmente, esse censo nos mostrou que 1.000 e poucas pessoas saíram dos assentamentos, saíram não só dos assentamentos, mas saíram do interior do município. E 1.000 e poucas pessoas saíram do perímetro urbano do município também, foram para outros municípios, ou morreram mais do que nasceram, enfim, a população diminuiu, né? Antigamente, na geração dos nossos avós, bisavós, era comum ter 10, 11 filhos. Dos nossos avós, 5, 6 filhos.
Dos nossos pais, 2, 3 filhos. Nós, muitas vezes, é 1, 2 filhos. Então, vem diminuindo o aumento estimado que nós tínhamos de população do país, né, e do próprio mundo, não foi atingido. Quer dizer, nós tínhamos a expectativa de que nós tínhamos mais de 210 milhões de habitantes no Brasil, e aí sai no censo diz que nós temos 206, né? Então, aquela projeção que nós tínhamos, ela não aconteceu em função da inversão da pirâmide, né? Pirâmide de Maslow, se não me engano. Sim. Consequentemente, né, Miguel? Consequentemente, nessa inversão, tem uma tabela que diz que de 23 mil habitantes a 50 mil habitantes, nós recebemos 1,4% do FPM. Como nós tínhamos 24, nós estávamos no 1,4%. Só que de 16 a 23, cai para 1,2% do FPM. Então, por mais que muitos municípios diminuíram, e quase todos os municípios do nosso perfil diminuiu, Tupã caiu do 23, ele tinha 24, caiu para 20. Então, nós perdemos 0,2 do FPM. Esse 0,2, como nós temos aproximadamente 33 milhões,6, por aí, 33,6 milhões de repasse estimado, projetado do FPM, 0,2 desse FPM, né? Porque o 33,5 é 1,4. 0,2 dá aproximadamente projetado 4 milhões 900, se não me engano, 72 mil reais. Mais de 4 milhões e 900. E isso seria reduzido, retirado do nosso repasse. Então, Tupã, nesse ano de 2023, já não receberia 4 milhões e 900. Né? E daqui para frente, o que a CNM, que é a Confederação Nacional do Município, vem trabalhando desde a nossa reunião no final do ano passado, lá em Brasília, vem trabalhando para ou mudar o modelo de cálculo do repasse do FPM para não penalizar esses municípios, ou ir atenuando esse impacto, que é o que está sendo votado aí, que foi votado, que dilui em 10 anos próximos, a cada ano aumentando 10% dessa diminuição, no caso, aumentando a diminuição. Então, em vez de nós perdermos esses quase 5 milhões já agora, nós perderíamos 500 mil agora, e aí a cada ano 10%, né, desses 5 milhões. Então, esse 100% de redução, nós perderíamos 10% ao ano. Então, esse ano nós perderíamos 500 mil, o ano passado, esses 500 mais 500, o ano que vem, no caso, esses 500 mais 500 seria 1 milhão, daí no outro ano 1,5 milhão, no outro ano 2 milhões, 2,5 milhões, até chegar na totalidade em 10 anos dessa redução do 0,2% que nós teríamos que perder. Esse é um dos pontos que nós perderemos no orçamento. Outro orçamento é redução do ICMS, né? Nós tivemos um município, um estado afetado por estiagem e por outros problemas, principalmente do agronegócio, que representa 40% do PIB gaúcho, né? Então, isso reflete diretamente na arrecadação do Estado. A reforma tributária também interfere nisso, né? Então, nós temos uma projeção de redução do nosso ICMS, também afetará o nosso orçamento. Então, nós estamos muito preocupados com a redução da receita do município de Tupã, porque isso vai afetar diretamente a nossa capacidade de investimento. Eu pretendia fazer provavelmente um outro concurso público em seguida, vou fazer esse agora, com 146 vagas. Eu estimei aí um déficit de 238 servidores para suprir de maneira ideal a demanda do município, principalmente na educação, né, e na saúde. Mas, e alguma coisa na obras, enfim, todas as secretarias seriam contempladas. Mas nós não teremos perna para isso. Eu não vou conseguir realizar todas esses concursos
e nomear, né, esses servidores, porque nós teremos uma redução do orçamento grande. E também não posso comprometer a capacidade de investimento no município, investimento em infraestrutura, investimento na própria saúde, na própria educação, na assistência social, todos os segmentos, né? Eu falo demais a minha Seca. reclama, Tá certo. Prefeito, alguns municípios estão judicializando essa questão. Eu sei que alguns municípios entraram judicialmente para que não haja uma redução do número de habitantes de acordo com o censo esse do IBGE. Os senhores avaliaram isso? O Tupanciretã pode também tomar essa ação judicial ou não? já fomos dos primeiros municípios que entramos, né? Já estamos nessa esfera também, porque é inadmissível. O governo precisa mudar essa fórmula de repasse. Se o município perde habitantes, um dos motivos é a falta de oportunidade que esse município oferece para atrair esses habitantes, que é uma preocupação muito grande minha. Eu já venho buscando alternativas, isso nós vimos muito bem. A nossa ida para Portugal o ano passado, ela foi muito proveitosa, apesar de alguns dizerem aí que não, né? A nossa ida foi muito proveitosa porque os municípios de Portugal eles estão décadas na nossa frente. Então, as dificuldades que eles vivem hoje, nós viveremos futuramente, né? E nós fomos lá, eu e vários outros municípios da região, conhecer essa realidade, né? E uma das preocupações que os municípios têm, talvez das maiores, é a perda de população, né? Então, existe uma competição entre os municípios vizinhos em criar oportunidade para que venham dos municípios vizinhos pessoas para morarem no seu município. É incrível, até é engraçado a gente falar isso, né? Que nós competiríamos provavelmente com Júlia Castilhos, com Cruz Alta, com Jari, com Quevedo, competir com eles por oportunidades para que eles venham morar aqui. É engraçado isso aí, mas chegará um tempo que isso será realidade no Brasil também. E talvez essa evolução seja mais rápida do que demorou no próprio Portugal, né? Mas o que a gente quer que mude a fórmula, por quê? Esses municípios que já têm pouca oportunidade, que já têm pouca perna para poder dar o passo do investimento, para criar oportunidade. Se esse município que já vive essa realidade desfavorável ainda sofre essa penalização por parte do governo federal, cada vez mais esse município não vai ter oportunidade de investimento, cada vez mais esse município vai estar com o seu desenvolvimento prejudicado e cada vez mais ele vai ter desvantagens enquanto a oferecer oportunidades para que a sua população fique aqui, prospere, empreenda, gere emprego, gere renda para as famílias, né? Então, é um contrassenso. Quanto pior está o município, menos o governo federal vai repassar. Isso não pode acontecer. Então, teria que ser o contrário. Quanto mais um município tem dificuldade, o governo federal deveria criar mecanismo para apoiar esse município e ajudar a reverter essa realidade desfavorável. Sem dúvida. Prefeito, só para a gente ter uma noção de quanto impacta esses meio milhão de reais, qual é o orçamento previsto para esse ano do município? A gente trabalha com aproximadamente 120. Se fala em 126, nós vamos trabalhar em 120, talvez até um pouco menos, porque a gente tem estiagens, né, que vão refletir. Agora, e pior ainda, o ano passado nós trabalhamos com soja girando nos 180, R$ 200, até 204, 206. Agora, a gente trabalhando com soja 120, quer dizer, diminuiu 30%, né? 40%, diminuiu 40%, né? Diminuiu 40% de 200 para 120, e isso é só no valor de comércio, fora a redução da produtividade do município, que nós tínhamos aí uma perspectiva de 9 milhões de saca, eu acho que ficou na casa dos 4 milhões, 4 milhões e meio aí. O ano passado chegou das 9 milhões de saca, o ano passado colhemos
3 milhões, 3 milhões e 200. Então, nós estamos sendo castigados, né? E ainda a pandemia, essa guerra internacional aí que no mundo globalizado ela afeta diretamente nós, e os países envolvidos são nossos clientes de commodities, né? A China, cliente de soja, e ela é indiretamente envolvida na guerra, porque é parceira da Rússia, e também a Rússia, nossa cliente de proteína animal, chegou a ser o nosso maior consumidor de carne bovina, né, mundial, quando o Brasil foi o maior exportador de carne bovina. Então, isso é um caos praticamente do agronegócio, é o caos para a nossa balança comercial. E o Tupã, como tem esse perfil, 74% do nosso orçamento é do setor primário, é do agro, 74,4%, se não me engano, né? E 21 é do comércio, o 4 é da prestação de serviço e 0,5% é da indústria. Então, o Tupã vai ser penalizado. E uma coisa importante, Miguel, eu não pretendo, sob hipótese alguma, aumentar impostos municipais. Eu não jamais castigaria, né, o nosso cidadão que vem tão sofrido dessas realidades, né, das estiagens, da guerra, da pandemia, jamais. Mas é importante salientar que muita gente em Tupã, dessas áreas invadidas, o próprio quadro do frigorífico, que faz parte do governo do estado, tem muita gente morando em Tupã que não paga IPTU, né? E a gente precisa organizar esse REURB. A gente está hoje, cedo, às 7 horas, tive uma reunião sobre isso, sobre os nossos loteamentos, sobre o REURB. Nós precisamos entregar a escritura da sua casa para o morador, para que ele tenha esse patrimônio seu, efetivamente seu, que ele tenha essa segurança de morar no que é seu, que ninguém vai tomar, né? Que isso aí aumenta até a autoestima da família, mas em contrapartida com isso, aquela pessoa vai poder começar a pagar o IPTU, e aí nós teremos uma certa receita a mais, né? Que vai diminuir essa nossa perda de receita do âmbito estadual e federal. Essa regularização é médio prazo, prefeito, dos terrenos? Nós já encaminhamos, inclusive, para o registro de imóveis, uma certa parte, lá do bairro Ana Terra, vai ser a primeira que vai ficar concluída. Nós estamos trabalhando já em vários bairros, né? O cadastramento do frigorífico, repito, já fiz todo, já notifiquei o governo estadual me sinalizou que iria tramitar desde o início do ano, já nessa sessão para o município, para que eu possa pavimentar as ruas do quadro frigorífico. Já estou fazendo o projeto de pavimentação das ruas do frigorífico, né? Pedi para o governo do estado que me entregasse o frigorífico com as ruas pavimentadas. Eles não sinalizaram, o próprio governador falou que não tem condições disso, mas eu quero ver se aos poucos a gente consegue ir pavimentando. E é importante dizer que existem 17 proas tramitando no governo do estado em relação ao frigorífico. Tem proa da chaminé que vai cair, tem proa das invasões, tem proa do próprio prédio do frigorífico propriamente dito, tem proa do Ministério Público contra o governo do estado. Enfim, são 17 proas. Eles foram reduzidos, 12 proas foram reduzidos num proa só, que é o que a gente está trabalhando, esse mega proa. Proa é processo administrativo, né, para quem quer saber. E agora nós, há poucos meses, criamos um outro proa solicitando a cessão exclusivamente das ruas, já que o resto é tão moroso, é tão difícil, tem que passar pela Assembleia, enfim, o governo do estado, infelizmente, não é culpa do governador, não é culpa desse governo, é uma característica do governo do estado do Rio Grande do Sul, histórica, de morosidade, parece que tem dificuldade de comunicação entre as secretarias, é tudo muito burocrático no governo do estado. E o governador tem trabalhado para tentar dar celeridade aos processos, mas como diz o gaúcho, muitas vezes é dando burro em ponta de faca, né? E aí, para atalhar essa cedência ao município, nós fizemos recentemente um outro PROA pedindo só as ruas, para que pelo menos eu consiga pavimentar essas ruas e dar
melhor qualidade de vida para aquelas pessoas que às vezes me cobram. Eu sei que alguns falam mal de mim em rede social, dizendo que eu não dou bola para as ruas do quadro frigorífico, mas não é isso aí. Eu não tenho mecanismo legal para fazer isso. Eu preciso que o governo do estado me dê um canetaço dizendo, bom, eu estou passando para o município as ruas e vou continuar trabalhando para passar os terrenos. Aí eu começo a trabalhar nas ruas. O projeto eu já estou fazendo para que no momento que houver esse canetaço eu já consiga pegar aquelas ruas mais críticas e já achando uma alternativa de pavimentação para elas. Perfeito. Prefeito Gustavo Herter, quero agradecer a sua atenção com a nossa audiência. A princípio, a gente pediu uma pauta somente nessa questão do hospital e a sua paciência em também nos dar mais informações com relação a esses temas que são muito relevantes. Eu sei que a sua agenda aí está comprometidíssima, né? E a Simone encaixou nós ali às 9h30 para poder termos esses minutos e, no fim, extrapolei bastante o tempo que eu havia solicitado. Mas agradeço a sua gentileza com a nossa audiência e, como sempre, ficamos à disposição em outros momentos. Mas nesse, as suas últimas colocações aí para a nossa audiência, sua despedida momentânea dos ouvintes da Tupã. Não, é uma satisfação, Miguel. Esses minutos a mais, capaz, para mim é uma satisfação. E dizer que é até obrigação, né? Obrigação legal do executivo de prestar as informações à comunidade. Isso aí a gente faz com muito gosto, né? Nós sempre temos, graças a Deus, grandes informações a trazer para a nossa comunidade, para a audiência, e continuaremos assim, né? E em breve teremos outras boas novidades aí que estão tramitando. E nós precisamos de recurso. Havendo recurso, os projetos eu tenho, né? E agora a gente já está em reta final de governo, eu tenho menos de 1 ano e meio de governo, e agora a nossa pressa é conseguir concluir os projetos que estão em andamento, estão em execução, e ainda tentar iniciar outros projetos e concluir dentro dessa janela aí de 1 ano e 6 meses. Mas, se Deus quiser, com a proteção divina aí, a gente vai conseguir atender o máximo possível. Uma informação nas despedidas, Miguel, uma última informação, dizer que eu tenho, nas últimas semanas aí, tentado atuar fortemente junto ao DAER, tanto no DAER da Superintendência Regional quanto no DAER do Estado, junto ao governo do Estado, na questão da nossa 392. Com essa... É importante até prestar esse esclarecimento para a comunidade, porque tem vários tupancirenses que trabalham na obra, né? Alguns até estão preocupados aí com o seu salário, tem prestadores de serviço que já pararam ali os terceirizados. O que acontece? O DAER tinha uma expectativa tinha um orçamento, né, que era 150 milhões por ano. Daí, com a venda daquelas estatais que o governo criou o Pavimenta, criou o programa Avançar, ele botou quase 6 bilhões em investimento, ele conseguiu passar 1 bilhão e tanto para a pavimentação, né? E passou para o DAER, muito dinheiro. Aí o DAER, como ele não tinha uma noção mais precisa do que cada obra teria de produtividade, de rendimento, de capacidade de execução, ele não empatou nas obras uma previsão orçamentária específica para cada obra. Ele deixou o dinheiro num bolo, né? E ele ia pagando, ia repassando para cada obra de acordo com o seu rendimento. O que aconteceu? Como essa nossa obra no início ela não andou com a velocidade que tinha, o dinheiro que poderia estar sendo usado nessa obra agora foi usado em outras obras, né? Então, o volume de recursos que o DAER tem hoje, ele é bem limitado. A Fazenda libera para o DAER mensalmente um volume aquém do que deveria liberar, até que seja desbloqueado o dinheiro da venda da Corsan, que já caíram várias liminares. Eu acredito que em breve aí vai desbloquear e o Estado vai voltar a fazer investimentos. Um deles é a conclusão da 392 e o outro é a Tupã Júlio e Tupã Jari. Tá? É importante deixar isso bem claro, a partir do desbloqueio do recurso da Corsan. O que está acontecendo? Esse dinheiro que está vindo para a 392, a Brasília Guaíba recebe o valor e a Brasília Guaíba repassa para essas empresas terceirizadas
que é a Della Pasqua e a Avence, que estão cuidando cada uma de um trecho, repassa, obviamente, um valor menor do que o que ela recebe, porque ela fica com a sua fatia, porque é a dona do projeto. A denúncia que eu estou tendo, e é a que eu estou passando para as instâncias superiores, é que a fatia que a Brasília Guaíba está ficando é maior do que deveria ficar, portanto, a fatia que ela está repassando a essas empresas é menor do que ela deveria repassar, e essas empresas estão se descapitalizando e não estão conseguindo levar a termo a velocidade da obra. Por isso que a nossa obra, hoje, ela já está operando numa velocidade menor. A gente está lutando para que não haja a desmobilização do maquinário, ou seja, esse maquinário seja retirado de Tupã, porque a gente sabe que depois, para voltar para cá, vai ser bem mais complicado. Então, eu estou trabalhando nisso, né? E tenho esperança de que as coisas retornem à normalidade e tenho a esperança de que esse dinheiro da Corsã seja liberado o mais breve possível para que Tupã siga sendo beneficiado pelos investimentos do governo do Estado. Um abraço a todos. Obrigado, prefeito Gustavo Herter Terra, conversando conosco direto, ao vivo, desde o gabinete, nos trazendo essas informações. Obrigado pela sua gentileza. Nós estamos com 10 horas e 16 minutos, a gente havia se comprometido em ficar em torno de 10 minutos o questionamento, mas ampliamos as questões e o prefeito, como sempre foi gentil aí, nos trouxe mais detalhes. Um abraço, até uma próxima oportunidade, prefeito. Um abraço, Miguel, um abraço a todos que nos acompanham. 10 horas com 16 minutos, 10 e 16. Você está com a Tupã, o programa é o Variedades, em nome de Cevale, despertando nas pessoas um mundo mais próspero. Teseus 30, que você encontra na farmácia e drogaria de sua preferência. E Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a missão da São João. Nós recebemos alguns ouvintes até tão chateados aqui, perguntando, não vai passar a pergunta para o prefeito e tal. A gente recebeu várias questões aqui. Hoje a pauta não era para a gente trazer mais detalhes, mais informações. As questões que os ouvintes passaram vai ficar aqui na produção, são bem interessantes, vieram pelo Face, vieram pelo WhatsApp, vieram pelo YouTube, né, e a gente, claro, que vai ficar anotando aqui numa oportunidade que a gente tenha, tanto aqui no Variedades, mais espaço, né, para poder trazer mais detalhes. Com certeza, esses temas estarão sendo colocados, como a gente sempre coloca aqui nas entrevistas que fizemos com os mais variados segmentos de nossa comunidade. 10 com 17, você